Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Hoje é um culto especial à Reforma Protestante. Nós vamos trazer uma exposição panorâmica de alguns capítulos e vamos enfatizar a exposição apenas no capítulo 5. E eu quero dizer aos irmãos que, com relação a esse dia especial, é um momento que nós procuramos nos lembrar. Hoje nós só somos igrejas protestantes porque um dia houve um homem que teve a ousadia de libertar a Bíblia das correntes do catolicismo e jogou na mão do povo. E a carta aos Romanos foi a carta que ele usou e o impactou e o libertou de toda a prisão do catolicismo romano. Nós vamos ler o capítulo 5, vamos ler o versículo 1. Os irmãos, deixem aí sua Bíblia aberta. Justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ler o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia ou haveria de vir. Meus queridos irmãos, a carta aos Romanos, ela foi escrita no ano aproximadamente 55, outros dizem 57 depois de Cristo, e o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Vocês podem ler aí no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus. Então ele já se identifica como, já saudando a igreja, se identifica como o autor desta carta. Só que o amanuense, o auxiliar que escreveu esta carta, foi um outro homem chamado Técio. Paulo não escreveu a carta. A ideia que está aqui no texto é a ideia de Paulo. Porém, a letra, a escrita, não foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Nós vamos lá para Romanos, capítulo 16. Você entender aí. Capítulo 16 e versículo 22. Assim diz o texto: eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Então, quem escreve a carta é Tércio, e ele aproveita, se identifica que ele é o amanuense, o auxiliar de Paulo, quando ele estava escrevendo esta carta. Paulo ditando a sua ideia e Tércio registrando com a pena no papiro. E nós vamos ver que esse texto nos mostra outro ponto interessante, é que Paulo escreveu esta carta quando ele se encontrava na cidade de Corinto, e ele estava indo para Jerusalém. Esse era o plano dele, ir para Jerusalém, e de Jerusalém ir para Roma, e de Roma ir para a Espanha. Esse era o trajeto de Paulo,
que ele queria fazer, e ele, antes mesmo de ir a Jerusalém, ele escreve essa carta em Corinto, capital da Acaia, e envia ali para os irmãos que se encontravam na capital do império, que era a famosa e a poderosa Roma na época. E o texto, ele começa dizendo o seguinte, está aí o texto, Paulo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, ou seja, ele se identifica primeiro com o seu nome, que não é judeu, o seu nome, vamos dizer, romano, Paulo, e ele se identifica como servo. A palavra servo aí no texto grego é doulos, que significa literalmente escravo. Ele está dizendo que ele é escravo de Cristo. Um escravo, todo aquele que é um escravo, ele tem um senhor. E se ele tem um senhor, ele tem um dono. E Paulo mostra que todas as atitudes da sua vida, ele só fazia para agradar o seu senhor. Ele vai dizer por muitas vezes que ele é prisioneiro de Cristo. Ele nunca foi prisioneiro do imperador. Ele é prisioneiro de Cristo. E ele, por ser prisioneiro de Cristo, ele estava sujeito a cumprir tudo aquilo que o Deus entregava nas mãos dele para ele realizar. Ou seja, quando o homem ele é preso em Jesus, quando o homem ele é preso, ele é apaixonado por Jesus, ele tem prazer de obedecer o seu Senhor. Ele tem ele como seu dono. Não é que Paulo, ele procurava obedecer, fazia a obra. Paulo procurava obedecer no seguinte, de fugir do pecado. Ele procurava fazer de tudo ser dominado por Cristo. Ele mesmo diz que não é ele que mais vive, porque sua carne está crucificada com Cristo. Então, ele vai dizer lá em Corinto, se expressando que o velho homem se passou e que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então Paulo era este homem que estava totalmente prisioneiro e dominado pelo poder de Cristo Jesus em sua vida. E ele se considera um escravo, um servo. Irmãos, e o homem prisioneiro em Jesus, um homem sendo escravo em Jesus, é a maior liberdade que ele pode encontrar em sua vida. Porque você preso em Jesus, você está livre do pecado, você está livre do poder da lei, você está livre do inferno, você está livre das garras de Satanás. Se você vai lá para Efésios capítulo 2, 3 poderes nos aprisionavam. Era o mundo, era a carne e era as forças das trevas. Jesus veio, nos libertou, nos comprou e nos fez o seu Senhor. E hoje aqui estamos livres para bendizer e glorificar o seu santo e eterno nome. Então tenha Jesus como seu Senhor. E se você tem Ele como seu Senhor, pois se tenha como escravo dele, servo de Jesus, para servir. Escravo não tem direito de fala. Escravo não tem direito de escolha. O objetivo dele só está numa coisa: em obedecer ao seu Senhor. E Paulo era este homem. E você vai ver também que ele se chama aqui no capítulo 1, ele se considera um apóstolo, porque ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi responsável para criar a doutrina da igreja, os pilares da igreja. Esse apostolado de Paulo é um apostolado especial, com uma mensagem especial, porque ele veio para fundar a igreja, construir igrejas e para criar o pilar da doutrina dessa igreja. E tanto Paulo como o colegiado apostólico escolhido por Jesus, esses homens criaram uma doutrina. Se você vai lá em Atos 2:42, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eram vários apóstolos, mas era uma só doutrina. E qual era essa doutrina? Eles não pregavam outra coisa a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então o pastor, ele não vai criar doutrina. Dirigente, ele não vai criar doutrina. Qualquer homem depois desses apóstolos, quando os apóstolos foram morrendo, eles não foram colocando, não foi outros apóstolos. Eles foram colocando, foi presbíteros, pastores, mestres, doutores. Por quê?
Porque os pastores, doutores, mestres, eles não são chamados para criar doutrina, eles são chamados para dar continuidade na pregação da doutrina dos apóstolos. Nós não pregamos coisa nova, nós não inventamos nova doutrina, nós prosseguimos na doutrina clássica dos apóstolos, que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e em breve Ele vem buscar o seu povo para morar para sempre com o Senhor na glória. Esta é a pregação de todo homem de Deus, tem que pregar Cristo Jesus. E o que é interessante, o capítulo 1, Paulo ele vai dizer, quando você lê do versículo 18, Paulo ele chama muita atenção, mas antes do versículo 18, você vai ver aí no versículo 17, leia aí comigo, capítulo 1, versículo 17, eu vou aqui apressar, para mim poder dar aqui uma rápida panorama em todos os capítulos, para nós nos aprofundar no capítulo 5. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Foi esse versículo aqui, que Lutero, ele era filho de camponeses. O pai de Lutero, o sonho do pai de Lutero é que o filho dele fosse advogado. E Lutero foi estudar direito, saiu do interior, foi estudar direito. E um dia ele resolve retornar para visitar seu pai e sua mãe. E no instante que ele retorna, o seu período de férias ali termina. E ele tem que voltar para dar continuidade ao seu curso de direito. E nessa caminhada ele se depara com uma terrível tempestade. Muitos relâmpagos, trovões, uma chuva muito forte. E bate um temor e tremor nele, e ele fica com medo de morrer. Então ele clama por Santa Ana. Santa Ana, pela tradição cristã, é a mãe de Maria, a mãe do nosso Salvador. E ele disse, se ele chegasse em segurança, vivo na sua cidade, ele iria se entregar na obra de Deus. E ele chega. Só que Lutero, ele se converte, ele vai ali para ser padre, ele entra na linha agostiniana, a linha de Agostinho, e ali ele vai estudar. E quanto mais Lutero começa a estudar, ele começa a ficar com a sua vida depressiva e depressão. Por quê? Ele lia a Bíblia, e toda vez que ele estava lendo a Bíblia, ele começava a ficar com raiva de Deus, irado com Deus, porque ele via que era um Deus maldoso, um Deus de juízo, que vinha punir aqueles pecadores. Então, quanto mais ele lia sobre a justiça de Deus, ele tinha raiva. Então, ele fazia de tudo para não ser punido pelo juízo de Deus. Então, o que ele fazia? Ele orava por horas, jejuava por dias. Lutero, muitas das vezes, ele tirava a roupa no período do inverno na Alemanha, o inverno muito rigoroso, onde as ruas eram tomadas pelas neves. Lutero tirava suas roupas pela madrugada, e ele se deitava dentro da neve para castigar o seu corpo, porque ele achava que ele estava queimando o pecado, estava arrebentando com o pecado que estava no seu corpo, e ele iria agradar a Deus. Então, Lutero, quanto mais ele fazia isso, mais Lutero se achava indigno da salvação, mais Lutero se achava mais em risco de ser punido pelo juízo de Deus. E quando ele se forma no seu doutorado em teologia, ele vai ser professor ali em Wittenberg, e ele começa a dar aula para os seus alunos. E no instante que ele começa a dar aula para os seus alunos, ele vai estudar a carta aos Romanos e vai fazer a exegese do texto. E ele se depara com esse versículo aqui. E esse versículo aqui que vai libertar Lutero. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ou seja, eu não vou viver, eu não vou ser salvo. Não é eu colocando o meu corpo na neve,
Eu não vou ser salvo, não é eu jejuando muitos dias. Eu não vou ser salvo, não é eu orando muitos dias. Eu não vou ser salvo, não é eu me levantando de madrugada. Eu já fui salvo quando eu coloquei minha fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então ele entende que ele é salvo pelo que Cristo fez por ele. Aqui dentro dessa igreja, tinha muitos católicos que davam esmola para ser salvo, que ia para Canidé para ser salvo, que colocavam uma fitinha no braço para receber proteção. Aqui tinha um bocado de católico que subia a escada para pagar a promessa. Então, meu querido, você está hoje aqui porque um dia você entendeu que você não foi salvo, não foi pelas obras, mas foi pela fé em Cristo Jesus. E foi essa experiência que Paulo teve. E, melhor dizendo, Lutero teve quando leu esse versículo. E Lutero, ele recebendo essa liberdade, e de repente chegou ali uns pregadores itinerantes e começou a pregar ali na cidade de Wittenberg, e começou a pregar sobre indulgências e penitências para arrancar dinheiro do povo, para construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma. E eles começaram a pregar dizendo: olha, tem que pagar tanto para você ser salvo, tem que pagar tanto para tirar seu filho do purgatório, você tem que pagar tanto para você, quando você for para o purgatório, você vai ser purificado, depois você vai para o céu. Então a salvação começou a ser vendida, e Lutero viu aquilo. Então Lutero, ele escreve as suas 95 teses, e ele vai lá e aprega essas 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, para que todos pudessem ver que o homem não é salvo, não é pelas indulgências e nem penitências. O homem não é salvo porque ele dá alguma coisa para Deus, prata e ouro. O homem não é salvo porque ele está se chicoteando para punir o seu corpo por causa do pecado. Ele diz que o homem é salvo porque uma vez teve a fé em Jesus de Nazaré. É por isso que ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês, na dieta de Worms, se vocês me provar o contrário pelas escrituras, eu deixo tudo que eu falei contra vocês. Ou seja, aqui surge a primeira expressão, sola escritura, ou seja, um dos slogans da reforma, somente as escrituras. E os reformadores começam a trabalhar e dizendo: aí somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus. Então tudo isso é voltado, não mais, o homem não está mais centralizado, mas tudo agora está centralizado na pessoa de Jesus de Nazaré e nos propósitos eternos de Deus para com a humanidade. E Lutero, ele é impactado e ele procura trazer uma reforma para dentro da igreja católica. O plano de Lutero nunca foi sair da igreja católica. O plano dele foi reformar a igreja. Mas como a igreja não aceitou a reforma, expulsou Lutero, e Lutero realmente foi seguir seu caminho e ali fundou ali a igreja. Aí veio a linha luterana, aonde veio essa igreja com o tempo baseado na que Lutero havia feito. E Lutero é este homem que trabalhou fortemente para trazer a reforma à nossa vida. Meus queridos irmãos, o capítulo 1 está tratando algo importante. Do versículo 18 até o versículo 32, Paulo escreve, ele demonstra que ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, Deus, ele revelou a criação para os homens. A criação foi revelada para os gentios. Pastor, o que é gentil? Gentil é aquele que não é judeu. Todo brasileiro, africano, americano, japonês, todos esse povo aí que não é judeu, é gentil. Então, o que ele está dizendo? Naquela época, Deus revela a criação, e a criação seria o meio pelo qual o homem iria reconhecer Deus como Criador e iria adorar esse Deus. Só que os homens, ao invés de adorar a Deus pela criação, o que foi que eles foram fazer? Foram adorar, a criação. Aí eles trocaram, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E qual era a criatura que estava sendo adorado?
era o imperador de Roma. E Roma, eles começaram a fazer templos para cultuar o imperador. E o imperador ele se colocava como Senhor e Deus. Aí Paulo vai e escreve o capítulo 1. Quem é Senhor e Deus não é o imperador. Quem é Senhor e Deus é o descendente de Davi, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi revelado com poder pelo seu Pai. Então ele traz essa revelação, dizendo para a igreja e dizendo aqui para aquele povo que estava ali adorando o imperador naquela época, para que a igreja pudesse pregar e trazer esse ensinamento ali para os irmãos. Então, Deus disse: vocês não querem me conhecer pela criação, não? Vocês não querem me conhecer pela criação, não? Então eu vou fazer assim, eu vou derramar minha ira. Ao invés da criação se tornar o palco da revelação de Deus, a criação se torna o tribunal da ira de Deus. E Deus agora, ele vai entregar aos homens as suas paixões. É por isso que vai haver aqui, você lê no capítulo 18 em diante, no versículo 18 em diante do capítulo 1, homem se deitando com homem, e mulher se deitando com mulher, dentro da casa de César, dentro do palácio do imperador. Então a imoralidade tomou de conta, o pecado tomou de conta. Deus endurece o coração do povo e joga ele as suas paixões, e os homens começam a praticar todo tipo de imoralidade. Então, quando você vê um tipo de pecado, de homossexualismo, uma pessoa gostar de um homem, ou um homem gostar de homem, uma mulher gostar de mulher, é porque Deus está entregando ele às suas paixões, porque ele não quer saber de conhecer esse Deus e de adorar esse Deus. O pecado está tomando de conta de uma maneira feroz do Brasil, e que cabe a nós e à igreja se levantar e pregar o evangelho com toda a força, porque quando esse Rei dos Reis voltar, nós estamos prontos para nos encontrar com eles na glória para sempre. Então ele prega a respeito disso. Deus se revela para os gentios pela criação, mas os homens rejeitam. No capítulo 2, ele revela a lei para os judeus, revelou a criação para os gentios e revelou a revelação especial, que é a lei em pedra, para os judeus obedecer. Agora adivinhe, nem os gentios se converteram pela criação e nem os judeus se submeteram à lei de Deus. Quando chega no capítulo 3 e 23, diz assim: você que esse 3, 23, está aqui, estou ruim da vista. Pronto, está bem aqui. 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os gentios rejeitaram a criação, não quiseram conhecer Deus pela criação. Os judeus não quiseram obedecer à lei. Então Paulo diz: vocês, judeu, está do mesmo jeito. É por isso que todos pecaram, tanto os gentios como os judeus, e ficaram afastados da glória de Deus. No capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, veio Abraão estava no pecado, aí Deus foi lá, resgatou Abraão. Então Abraão foi salvo pelo quê? Pelas obras? Ou Abraão foi salvo pela fé? Pelas obras ou pela fé? O que é que os irmãos dizem? Aqui, quem que foi, acha que foi pelas obras? Levanta a mão, Abraão. Os irmãos que acham que foi pela fé? Levante a mão. Tem uns que ficaram em dúvida. Aqui, as irmãs, aqui, que foi pelas obras, levanta a mão. Pela fé, levanta a mão. Pronto. Por que pela fé? Abraão estava na idolatria, no pecado. Abraão em nada atraía Deus, irmãos. Deus quis ir lá e resgatar Abraão. E ele, pela fé, creu e obedeceu à ordem de Deus. Então, Abraão, primeiro, ele foi chamado e ele creu e assim foi salvo.
É isso que Paulo está dizendo. Judeus e gentios, vocês não são salvos pelo que vocês fazem. Vocês são salvos pela graça e o favor de Deus. O que cabe a você é ter fé nesta graça, é ter fé no Filho de Deus. E quando você chega no capítulo 6, aí vem a liberdade do pecado. Você se torna livre do pecado. Aí é que ele vai dar o exemplo do batismo nas águas, que quando a pessoa é batizada nas águas, porque assim como Cristo morreu e ele ressuscitou para nunca mais morrer, ele está dizendo, assim foram vocês. Na morte de Jesus na cruz, vocês morreram com ele. Na ressurreição de Jesus, vocês ressuscitaram com ele. Se Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, pois assim nós ressuscitamos com ele para nunca mais ter o desejo de querer voltar para o pecado, de querer voltar para lá. Se uma vez eu sou salvo, se uma vez eu sou crente, se uma vez eu acreditei em Jesus, se uma vez eu tive fé em Jesus, então eu não tenho mais, o meu dever não é de querer regredir, voltar, mas prosseguir na caminhada cristã. Você está morto para o pecado e você está vivo para Deus. Aqui está a diferença. Quando você chega no capítulo 7, aí dá o exemplo que Jesus agora aqui vai ser o marido bom, porque o marido velho morreu, que foi a lei aqui que oprimia, que fazia com que nós, a lei, o problema não estava na lei, o problema estava em nós, que nós não conseguimos obedecer a lei. E toda vez que você lê a lei é um espelho. A lei, ela mostra o teu defeito. Se você for para frente de um espelho, você vai ver ali, vai ver o defeito do seu cabelo assanhado, bagunçado, mas o espelho não vai pentear seu cabelo. Você vai ter que pegar um pente e pentear, assim é a lei. O que a lei faz é só mostrar o teu defeito. Ela não pode resolver o problema, mas ela apontava aquele que iria resolver o problema, que era Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Jesus, ele é o cumprimento da lei e ele é o cumpridor da lei. Ele é o cumprimento porque ele é a promessa e a revelação, e ele vive. A lei se cumpriu quando ele veio, e ele é o cumpridor da lei porque ele obedeceu no nosso lugar. É por isso que hoje nós estamos livres para adorar o nome de Jesus. O pecado não te oprime mais. Porém, quando você lê o capítulo 7, Paulo vai dizer, meu irmão, mas tem uma briga, e a briga é severa. É bem verdade que eu sou salvo, é bem verdade que o meu marido hoje da igreja é Cristo, ele é bom, ele é maravilhoso. Só que tem um problema. Há uma briga dentro de mim entre a carne e o espírito. A carne me puxa para um lado, meu espírito me puxa para o outro. Então, como que eu posso vencer o poder do pecado na minha vida? Porque o pecado ainda nos chama. Por mais que hoje nós somos crentes, por mais que hoje nós somos separados, ou seja, santos, separados do pecado, só que hoje, mas você não está plenamente santo. Você ainda tem essa natureza que está dentro de você, que te chama, que te convida para pecar. Então Paulo, ele dá a resposta no capítulo 8. Como que eu venço o poder do pecado? Aí Paulo diz, pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Quando você lê o capítulo 8, ele está falando do Espírito que vem para nos regenerar, para nos santificar. No capítulo 8, ele diz, nós somos tão fracos, mas tão fracos, que nem orar a gente sabe, que nem orar nós conseguimos. O Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis e leva a tua oração até o trono do Pai. O Espírito Santo trabalha ao nosso favor para nós vencermos o poder do pecado que está em nós. Ele veio para te regenerar, te fazer uma nova criatura, e também ele veio para te santificar até o dia da trombeta tocar e você ser plenamente santo na presença de Deus. Então é nesse projeto que ele trabalha. No capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo ele vai dizer o seguinte: aqui há uma grande dificuldade entre arminianos e calvinistas, onde aqui mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Irmãos, a nossa mente é muito finita para entender algumas revelações de Deus.
por mais que sejam revelações, porque nossa mente é muito finita para nós compreendermos tais assuntos. Ou seja, nós não conseguimos compreender como 3 pessoas é uma: Pai, Filho e Espírito. São 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um. O Deus triuno. Muitas nós temos dificuldade para compreender. Quanto mais você mergulha para estudar a Trindade, se você brincar, você vai fazer heresia. Nós temos também a nossa mente também, não tem como compreender as 2 naturezas, humana e divina, numa pessoa. Como é possível? Lá na cruz, só o Jesus homem morreu e o Jesus Deus não morreu não? Então nós temos dificuldade para nós compreendermos esses pequenos problemas teológicos sobre a natureza humana e divina de Jesus. E aqui no capítulo 9 ao 11 não é diferente. Como é possível? Deus elege. Deus elegeu Jacó, mas aborreceu Esaú. Deus elegeu Ismael, melhor dizendo, elegeu Isaac e descartou Ismael. Por que Deus fez isso? Por que Deus trabalha dessa maneira? Deus está olhando para a nossa responsabilidade. Deus, Ele é soberano, lógico que Ele é soberano, mas tem a responsabilidade humana também. O coração de Faraó é o maior exemplo. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó para ir contra Moisés. E aí? Como explicar isso? Você vai ver o exemplo que o próprio Deus, Ele fazia com que Sansão caía com Dalila. O próprio Deus está lá em Juízes. Deus fazia com que Sansão caísse com Dalila. Como pode isso? Como explicar isso? Responsabilidade, soberania, ou seja, Deus endureceu o coração de Faraó, mas Faraó foi contra Moisés, mas a responsabilidade de quem é? É de Faraó. Mas quem endureceu o coração? Foi Deus. Como explicar isso? Então tem determinados assuntos que nós não podemos ir além do que está escrito. Nós devemos nos calar e esperar naquele dia o Senhor nos responder. Porque aquilo que está revelado a nós é para nós. Aquilo que está oculto só cabe a Deus. E do capítulo 9, Paulo está aqui desesperado. Triste. Por quê? Porque o seu povo rejeitou o Messias. O seu povo quis ser salvo pelas obras e não pela fé. Então Paulo aqui ele fica triste, preocupado com o seu povo, o Israel, os judeus. No capítulo 10, ele diz: temos que pregar para eles urgente. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pode invocar aqueles que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas a sorte é que a fé não é as obras, judeus, é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a poderosa palavra de Deus. Ele queria pregar urgente para que eles se voltassem, não para as obras, mas para a fé. Por quê? Porque no capítulo 4 ele explicou que Abraão, o pai dos judeus, não foi salvo, não foi pelas obras, foi pela fé. E ele está dizendo, por que Abraão e os demais patriarcas foram salvos pela fé? Por que vocês querem ser salvos pelas obras, judeus? No capítulo 11, tem um problema. E qual é o problema? Os gentios, ou seja, aqueles não judeus convertidos ao cristianismo, aqueles gentios que se converteram ao cristianismo, porque a igreja de Roma
era uma igreja composta por judeus e por gentios. Gentios que haviam se convertido ao cristianismo e judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, o que foi que começou a acontecer? Os gentios convertidos ao cristianismo começou, tipo dizendo: judeus, vocês não são bam, não. Acabou para vocês. O negócio agora é nós. Acabou. Para de dizer que vocês são únicos. Para de dizer que vocês são os únicos herdeiros do reino. Para de dizer que vocês são os únicos que são filhos de Abraão. Aí Paulo chama a atenção: gentios, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Tenha bastante cuidado, viu? Não se gabem muito, não. Ele está dizendo assim: e brasileiros, africanos, crentes na África, crentes no Brasil, crentes na Macedônia, crentes na Europa, crentes que estão no mundo, não se empolguem muito, não. Porque Deus, Ele não poupou nem os galhos originais, quanto mais vocês que forem enxertados. Se vocês começarem a pensar que são salvos pelas obras, pois assim Ele vai cortar vocês, assim como cortou os judeus da oliveira. Aí Ele vai dizer: é mais fácil enxertar na oliveira os galhos originais do que os galhos que não são originais. Pastor, isso aconteceu. Olha o exemplo da Igreja Católica, irmãos. A Igreja Católica era uma igreja gentílica, cristãos, gentios que haviam se convertido à fé, viveram muitos anos pensando que ia ser salvo pelas suas obras. Deus desgostou disso, cortou. Ele botou quem? Ele levantou um homem chamado Martinho Lutero para resolver o problema. Nós não podemos ser salvos pelas obras. Então eles não se empolguem. No capítulo 12, ele diz: meus irmãos, tudo aqui ele mostrou. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo mostra o seguinte: você é salvo pela fé. Você creu em que Jesus fez por você. No capítulo 12 até o capítulo 15, Paulo está dizendo assim: você foi salvo pela fé? Agora tenha boas obras. Agora ele vai mostrar o que os irmãos têm que fazer agora para viver na fé. Então ele vai dizer o seguinte: vocês aí venham prestar sacrifício vivo a Deus, com a sua mente renovada, com a sua mente transformada. Qual é que está na mente de Paulo aqui? Era o sacrifício dos animais, que os animais eram sacrificados, mas eles não tinham consciência porque estavam morrendo. Eles não tinham consciência porque estavam sendo sacrificados. Então Paulo agora, ele pega esse culto judaico e diz: agora vocês não vão sacrificar, não é mais animais. O sacrifício agora é vocês. E a mente de agora vocês vão saber por que vocês estão prestando um sacrifício vivo a Deus. E você tem que prestar com seu culto racional. E ele vai dizer: você tem que saber qual é a boa, a perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita vontade de Deus, do capítulo 12 até o capítulo 15? Ame o teu irmão. Para do diabo de fofoca. Para de falar mal do teu próximo. Para de intriga. Para de contenda. Para de confusão. Vocês são um corpo e tem que estar unidos para glorificar o nome do Senhor. Aí ele vai dizer: você vir para um culto como esse, intrigado com o teu irmão, ele nunca recebeu a tua adoração. E eu falo baseado na Bíblia,
ele nunca recebe a tua oração. Tu está perdendo tempo na igreja. Perdendo tempo. Como é que eu estou no culto e não falo com o meu irmão? Como é que eu estou no culto, falo mal do meu próximo? Como é que eu estou no culto, persigo o meu irmão? Paulo está dizendo, ama o teu próximo. Tenha comunhão com o teu irmão, se sede com ele. Ele começa a falar de unidade, do capítulo 12 até o capítulo 15. Essa é a vontade de Deus. Não adianta vir aqui cantar e tu está intrigado com teu marido. Não adianta. Não adianta você entrar aqui intrigado com teu pai. Não adianta você entrar aqui dentro para cultuar a Deus, para orar lá na tua casa, se tu não fala com teu filho, tu não fala com teu irmão, tu não fala com ninguém. Como que Deus vai ouvir um culto de um crente desse? Tu está perdendo tempo, irmão. Jesus vai vir e tu não vai subir. É perca de tempo. Então você tem que ter o culto racional com entendimento. Ou seja, agora eu não vou mais sacrificar animais. Agora eu tenho que ter um culto com entendimento. Eu tenho que saber como que eu estou cultuando a Deus. Jesus disse assim, se você, não é o teu irmão estar com raiva de ti não, é se você pensar que o teu irmão está contra você, você tem que ir lá, deixar a tua oferta, voltar e dizer, meu irmão, o que é que está acontecendo? Eu estou percebendo que está algo estranho com nós, eu quero lhe pedir perdão. Aí quando você pede perdão, você com duas testemunhas, aí se ele perdoar e você volta, aí vai prestar o sacrifício para Deus, o teu culto. Não adianta não. Se você dormir intrigado com a tua mulher, um vira para um lado e outro vira para o outro, Jesus, a trombeta tocar, fica os dois. Vocês estão entendendo como é o negócio? Que ser crente não é brincadeira. Que ser crente não é pula-pula. Que ser crente não é só grita-grita. Que ser crente não é só bater palma. Que ser crente não é só organizar um culto. Ser crente é você obedecer, ter um culto com entendimento. Tem gente que se chegou à igreja, mas nunca se chegou a Cristo. Ele é trabalhador, ele é pregador, ele é evangelizador, ele é zelador, ele trabalha ali, ele trabalha acolá, o pastor chama, ele está dentro, ele está ali, ele trabalha, ele é animado, ele é isso, mas como? Muitas das vezes está intrigado com uma pessoa. Não adianta, é perca de tempo. O teu culto não passa desse teto, o teu louvor nem passa desse teto aqui. A tua oração, tu ora de dia, de noite, de madrugada, e vai. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sobe. Se nós não entendermos isso daqui, se você não entender isso daqui é coisa séria, irmãos. Muito séria. Tem gente que tem uns pezinhos dele ligeiro, né? Ligeiro para levar fofoca, para fazer contenda, divisão. Irmão, você tem cuidado com a mão de Deus, irmão. Você está brincando com coisa séria. Você está pensando que daqui está só escrito, só por estar escrito. Você acha que daqui não tem efeito na tua vida, não? Daqui tem efeito para a bênção. Isso daqui também tem efeito para a maldição para a tua vida. Não brinque com as coisas de Deus, não. Uma hora a conta chega e você não vai saber. E eu acho bom que Deus é tão bom que no dia que acontece a tua consciência acusa. Porque Deus faz questão de lembrar. Eu já vi casos, já foi ver,
e já vi o pastor Bené falando de homens que faziam contenda, intriga, que a mulher depois largou ele, meteu o chifre nele, ele meteu o chifre da mulher, se acabou com tudo, porque a vida dele era perseguindo. Deus acaba, Deus destrói. Não brinque com coisa séria. Pastor, e Deus mata? Mas, rapaz, como é que não mata? Vamos lá para a Bíblia. Fazer que o pastor não está inventando. Vamos lá. Abra aí sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios. Eu já expliquei isso, eu faço questão de explicar de novo. 3,16. Vamos ler aí comigo, está abertozinho aí. Pastor, eu não sei ler não, mas ouve. Pelo menos ouve. Olha aí, olha. Vocês não sabem. Olha como o texto, irmãos, é pesado. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que vai dizer aí? Deus vai fazer o quê? O destruir. Ele vai destruir quem? O responsável que está destruindo o santuário dele. Pastor, e quem é o santuário dele? Adivinha? É a igreja. E como era que o santuário de Deus estava sendo destruído? Vamos ler o contexto. Leia comigo aí o versículo 11 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Eita, irmãos. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês vai dizer: eu sou de Paulo. Ou seja, eu tenho a minha patota. Eu tenho a minha facção. Eu tenho o meu grupo. O primeiro grupo aí de quem é? É de Paulo. Qual é o segundo grupo aí? Eu sou de quem? Eu sou de Apolo. Tinha um cabeça. O cabeça não era Paulo. O cabeça não era Apolo. E o cabeça não era Pedro. O cabeça era uma pessoa que dizia assim: vamos fazer aqui um grupo especial de Paulo. Nós que somos de Paulo, nós não vamos comer pizza quem é de Apolo. Nós que somos de Pedro, nós não vamos sentar na mesa com os que são de Paulo e de Apolo. Você está entendendo o negócio aqui? Divisão. Como você diz que vem prestar culto e não senta com o teu irmão? Como você diz que é crente, canta no vocal? Porque tem muita gente que está no vocal, mas nunca foi crente. Está no vocal, mas nunca foi crente. É birrento, é zangado, é iracundo, é fofoqueiro. A língua é maior do que a saia e o cabelo dela. Não adianta ter a saiona comprida, não. Daí não empolga a Deus, não. Sabe o que é que empolga a Deus? É quando a tua língua é freada. É isso que empolga a Deus. É isso que alegra a Deus. É isso que é prestar um culto para o Senhor. Já você imaginar, você vem para um culto. Porque tem irmão é assim, ele briga, ele passa o dia todo brigando, aí chega o culto de Santa Ceia. Ele passa o dia todo brigando com a mulher. Aí chega o culto de Santa Ceia, ele, meu bem, me perdoa aí, porque hoje é a ceia. Aí ele vai. Todo dia, irmãos, é dia nós procurarmos vivermos em comunhão. Se você não quiser pedir perdão, pois faça de tudo para que você não venha pedir perdão.
freia, pense, raciocine. Eita, se eu falar isso, eu vou me arrepender depois. Oh, mas é humilhante eu voltar e pedir perdão. Então não faça o que você pensava que ia fazer. Pare. Pense. Você pode se irar, você não pode pecar. Ou seja, você se ira. Mas qual é o pecado? É quando eu começo a pegar pedra e começo a jogar. Eu posso me irar, mas me conter. Me segurar. Para finalizarmos, chega o capítulo 15, o capítulo 14, 13, melhor dizendo, ele diz assim: vocês aí têm autoridades, viu? E Deus constituiu as autoridades. Então, as autoridades, você tem que obedecer ela. Se você cumpre a lei do país, não tenha medo das autoridades, não. Agora, se você pratica o mal, você tenha cuidado com as autoridades, porque a espada vem. Ou seja, Deus, Ele usa a igreja para pregar o evangelho e eliminar o mal. E Deus usa o Estado, a lei do Estado, para resolver outros problemas do mal. Agora, se você cumpre a lei, você anda de capacete, você para no sinal de trânsito, não vai acontecer nada de errado. Está entendendo como é o negócio? Então, em tudo, as autoridades, elas merecem respeito. Por quê? Porque elas foram constituídas por Deus. Se o teu presidente, que você quer que ganhe, e o outro ganhar, pelo amor de Deus, não vai intrigar, brigar, desobedecer, que tu vai ser punido. Você tem que respeitar as autoridades. Porque, ou seja, nós vamos ver, e pastor, e se o Lula ganhar? Foi Deus quem constituiu? Não. Deus, Ele constitui a presidência, ministros. Agora, quem coloca somos nós com o nosso voto. Aí você vai resolver com as tuas escolhas. Provérbios vai dizer: se tem um rei que ele é bom, ele é justo, a nação não vai gemer. Agora, se tem um rei cruel, maldoso, a nação vai gemer. Então é a tua escolha, porque ele constitui as autoridades. Agora, quem vai constituir o homem para estar lá é o meu e o teu voto. Porque Deus não desce para votar, não, é você que escolhe. E você vai ver, para finalizarmos, capítulo 14, ele fala a respeito que é para os irmãos ter a questão em relação das comidas, que fala a questão da liberdade. Então, qual era o problema? É que os judeus que estavam dentro de Roma, convertidos ao cristianismo, ele dizia assim, eles eram rígidos. E os gentios, que haviam se convertido ao cristianismo, eles gostavam de comer carne sacrificada a quem? A ídolos. Aí Paulo vai dizer: judeus, rapaz, a maneira e esse negócio dessa rigidez de vocês, da lei cerimonial, que isso acabou. E gentios, por favor, por causa da fé dos teus irmãos, não come essas carnes sacrificadas a ídolo, não. Vou dar um exemplo para você. O irmão que gosta de jogar bola, certo? Aí dentro da igreja, tem um irmãozinho que se escandaliza com o irmão que joga bola. Aí o irmão que joga bola tem a mente mais aberta, ele é intelectual, ele diz: bola não é pecado, então eu posso jogar bola. Só que o teu irmão, que não tem a mesma mentalidade sua, ele pode se escandalizar. E você, por causa da fé dele, você vai dizer: rapaz, eu vou aqui, não vou fazer. Uma irmã dentro da igreja, que pega e usa calça, para cima e para baixo, usa calça, vem de calça para o culto, você vai causar o quê? Um escândalo. Usar calça, uma calça decente, não tem mal nenhum, mas a doutrina diz que não pode. E você tem que submeter para quê?
Para não trazer escândalo àquele irmão. E para não trazer escândalo, você vai fazer por quê? Rapaz, por causa da fé do meu irmão, eu não vou fazer. Essa é a visão. Essa é a ideia. Era isso que Paulo estava pedindo. Gentios, não coma carne sacrificada a ídolo, não. Porque os teus irmãos aí estão se escandalizando e pode até se desviar. Vocês, pela salvação deles, pela fé deles, não comam. E no capítulo 16, capítulo 15, Paulo ele vai trazer aqui a respeito dessa mensagem, vai dizer quanto tempo ele estava pregando, ele pregou, fundou a igreja, trabalhou. No capítulo 16, ele vai dizer o seguinte: eu quero agradecer todos vocês. Eu quero agradecer os meus irmãos que estão aí, espalhados no mundo. Eu quero aqui agradecer os irmãos que estão aqui comigo. O que é que Paulo está mostrando no capítulo 16? Ele faz uma lista só de agradecendo pessoas, nomes, só agradecendo. Ele é grato pelas pessoas que ajudaram ele. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes nós só queremos agradecer depois que a pessoa parte e morre. A gente só quer elogiar alguém depois que essa pessoa morre. Quando o caixão está no meio da casa, é que vai chorar: ô mãe, você era tão boa, ô pai, você era tão bom. Elogiar depois que está ali, o defunto não vai sentir alegria. Quem sente alegria é quem está vivo. Então você seja grato para com as pessoas que estão ao seu lado. Diga para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, que você é grato a eles. Dê elogios a eles. Seja grato por tudo, porque Paulo nos dá uma lição no final da sua carta, ele sendo grato por todas aquelas pessoas que estavam com ele. Tem homem aí que passa século, nunca entregou uma rosa, nunca fez um elogio para a esposa. Aí depois que a esposa morre, eita mulher sincera, não adianta mais não. Ela está morta, fazer o quê? Então, você tem que dar elogios, ser grato enquanto pessoas estão vivas. E assim essa pessoa vai ficar alegre. Porque você elogiando, você não vai empolgar ninguém não, não vai desviar ninguém não. Tem homem aí que não diz que ama a esposa com medo de pegar chifre. É besta. Tem gente que é isso: rapaz, eu não vou elogiar minha esposa, eu tenho medo de ela me trair, pode ela ficar confortada. Ah, o meu marido me ama. Então, pare com isso. Diga que você ama a sua esposa, ama o seu filho, ama o seu pai, ama sua mãe, porque isso é uma atitude de cristão. E você vai ser grato por eles que está ao seu lado. Amém?